Você já deve ter usado frases do tipo: "Eu já falei 1000 vezes, parece que você não me ouve?" Ou então, repetindo várias vezes a mesma coisa para os seus filhos. "Tá na hora disso, tá na hora daquilo, eu já falei para fazer tal coisa", e nada muda. Tudo se repete dia após dia. Isso acontece contigo? Como anda a comunicação com os teus filhos? Eu sou Angela Kupski-Borchardt, sou educadora parental, coach educacional e familiar. Tenho 2 filhos, sou empresária, tenho uma empresa de consultoria educacional e familiar e também uma empresa que eu atuo com o meu esposo na gestão dela. Eu trabalhei por mais de 20 anos em escolas, como professora, coordenadora pedagógica, vice-diretora e diretora de escola. E nas tantas conversas e oportunidades que eu tive de me relacionar com famílias, pais, mães, professores, alunos, eu sentia o grande desafio na comunicação efetiva, clara. Às vezes comunicamos algo e a pessoa entende outra. Às vezes falamos uma coisa e o nosso corpo comunica outra, não é mesmo? Com os filhos não é diferente. Muitas vezes a forma de usarmos a comunicação é que pode estar interferindo nas relações familiares. E eu tô aqui para te ajudar. Eu construí um curso Comunicando com Amor, que tem 21 aulas divididas em 5 módulos, onde no final eu faço uma conversa individual pelo Zoom, ao vivo, para tirar as dúvidas e também auxiliar cada família nas suas individualidades. E hoje eu quero falar um pouquinho do que eu trago neste curso, que eu já tenho várias alunas fazendo e transformando a realidade dos seus lares. Eu, quando fui mãe pela primeira vez, eu repetia padrões que eu aprendi, né, que foram usados na minha educação, assim como minha mãe aprendeu com as pessoas que vieram antes dela, né, avós, enfim. Porém, chegou um determinado ponto da minha vida que, como educadora, como professora e estudante, né, do desenvolvimento humano, eu não achava certo educar através da violência, do castigo, das ameaças e dos gritos. Eu percebi que eu não queria mais isso na minha vida, nem com alunos, nem com os meus filhos. Eu sentia a grande necessidade de virar essa chave. Foi então que eu comecei a estudar sobre relacionamentos familiares, sobre o cérebro da criança, do adolescente, sobre as emoções, sobre a comunicação não violenta, sobre a disciplina positiva e tantas outras abordagens e metodologias. Inicialmente, eu transformei a minha forma de ser mãe. Eu busquei evoluir na minha casa. Depois disso, eu pensei que isso não poderia ficar apenas comigo. E sim, eu decidi trabalhar e ajudar famílias. Essa é a minha missão: auxiliar você, pai e mãe, a entender melhor o seu filho, o que está por trás dos comportamentos desafiadores dele, a perceber o que você, enquanto adulto da situação, pode fazer diferente. Sim, a mudança que você quer na sua casa, nos seus filhos, começa por você, começa em nós. E eu mostro tudo isso no curso. A gente também aprende que demonstrar o amor não é só falar eu te amo. Existem várias maneiras e eu também trago no curso como colocar isso em prática com os seus filhos. Muitas vezes nós achamos que trazer o sustento para casa, né, trabalhando, é ser bom pai e mãe. E nem sempre esse é o melhor caminho. Temos que trabalhar? Sim. Porém, no tempo possível e disponível, nós precisamos ajudar os nossos filhos a se entenderem, compreenderem as suas emoções e também ensiná-los habilidades de vida. Muitas vezes queremos super proteger e acabamos sufocando nossos filhos. Ou então, no tempo que estamos com eles, oferecemos tudo de mão beijada. Não deixamos que ele faça nada daquilo que ele tem condições de fazer. E aí, pecamos mais uma vez. Muitos pais sentem-se confusos e perdidos, assim como eu já me senti. A maioria dos pais ou segue o caminho do autoritarismo, onde só ele sabe, só ele manda e a criança obedece, e ele precisa obedecer. O filho acaba tendo respeito através do medo,
Ele acaba fazendo o que o pai e a mãe desejam nesse modelo autoritário apenas porque ele tem medo das consequências. Mas na verdade ele não respeita esse pai. Assim que ele tiver oportunidade, ele vai se afastando desse pai e dessa mãe. E aí fica uma relação fria, onde pais e filhos não se abraçam, não dizem eu te amo, e assim você já conhece essa história. Existem pais muito permissivos, que é o contrário do autoritarismo. Os pais que querem dar tudo ao filho, tudo que eles não tiveram e mais um pouco. E acabam sendo liberais demais, permitem tudo. Vem daí a palavra permissivo. O filho é que coordena a situação, o filho é que fala como fazer, o que fazer. E também é um caminho arriscado. É um caminho onde o filho vai achar que na fase adulta ele também vai poder fazer tudo como ele quer ou não fazer o que ele não quer. E não é bem assim. E eu te convido a seguir o caminho do meio, que é esse equilíbrio entre o pai autoritário e o pai permissivo, que é o caminho da disciplina positiva, é o caminho da gentileza e da firmeza. Nós podemos sim ser firmes e gentis ao mesmo tempo e assim conquistarmos o respeito verdadeiro dos nossos filhos. E aí você deve estar se perguntando, mas como eu faço isso? O caminho que eu encontrei é através da comunicação. Comunicar aquilo que você espera do seu filho. Comunicar quando ele faz algo e você precisa encorajá-lo a continuar fazendo, a continuar se esforçando. Comunicar através das emoções, através dos sentimentos, através das linguagens do amor. Tudo isso eu te ensino de forma prática, leve, descontraída lá no curso Comunicando com Amor. Me conta. Você tem dificuldade para se comunicar com seus filhos? O que se vê na maioria das famílias à noite, né? Durante o dia os filhos estudam, os pais trabalham e à noite muitas vezes o cenário é televisão, celular, videogame. E se perde a oportunidade de estar de fato juntos. Esse tempo onde estão sobre o mesmo teto, porém cada um fazendo coisas diferentes, na maioria das vezes usando telas, usando eletrônicos, não traz a harmonia para sua família. O tempo que você possui, ele precisa ser usado com sabedoria, mesmo que seja meia hora por dia, ou uma hora, ou menos, ou mais. Mas em algum tempo do seu dia você precisa se conectar com o seu filho, porque é só através dessa conexão onde você entra no mundo dele, entende a situação que ele passa, percebe e valida os sentimentos, ele vai se abrir, ele vai contar sobre os seus desafios, sobre as suas conquistas, sobre as suas dificuldades. Somente quando você ouve sem julgar, você estará pronto para se comunicar com o seu filho. E lembre-se, diálogo. Muito diálogo. Tudo se resolve com um diálogo. Diálogo não é só o adulto falando e o filho ouvindo e obedecendo. Diálogo é as duas partes podendo respeitosamente falar o que sentem e o que pensam e juntos chegarem na melhor alternativa e na melhor decisão ou solução para aquele desafio. Quando você ouve o seu filho, dá importância ao que ele fala, ao que ele diz, ele se sente parte, ele se sente pertencente. Nós adultos, quando sentimos parte, quando nos sentimos pertencente de algo, seja lá no nosso trabalho, na empresa, seja num grupo, numa comunidade, num time, quando a nossa opinião é ouvida, como é que você se sente quando é ouvido? Eu me sinto muito bem, eu me sinto valorizada e me sinto com vontade de contribuir ainda mais. Com os filhos é a mesma coisa. Quando ele percebe que a opinião dele também vale, que o pai está ouvindo o que ele tem a dizer, que a mãe está levando em conta aquilo que ele está falando, ele se sente mais encorajado, pertencente e com vontade de cooperar. Agora, quando você adulto se sente ameaçado, alguém superior a você chega mandando e impondo algo com que você não concorda, como você reage? Como você se sente? Muitas vezes você até faz, mas com raiva, né? Com vontade de sair brigando e quebrando. Isso quando não acontece, né? Porque muitas pessoas não têm um equilíbrio emocional e aí acontecem discussões e outras situações violentas. Com os filhos também. Quando você só manda e só impõe, sem permitir que ele fale, que ele se comunique, que ele dialogue, é esse o sentimento.
É um sentimento de raiva, de vontade de gritar, e às vezes eles gritam, na maioria das vezes, reagem da pior forma. E ao invés de melhorar a situação, o sermão que os adultos costumam dar geralmente piora. Voltando à palavra obedecer. Quando falamos em filhos obedientes, você já parou para pensar nessa palavra? Obediência? Pois é, se você ler o significado dela no dicionário, você vai perceber que filhos obedientes seguem regras sem questionar. Filhos obedientes fazem porque alguém mandou eles fazerem. Filhos obedientes não têm opinião formada e não têm oportunidade de se expor. Filhos obedientes dificilmente expressam seus desejos, suas vontades, suas opiniões. E quando essas crianças crescerem, você quer o seu filho um adulto que só obedece, que não tem coragem de dar a sua opinião e de questionar as coisas que ele não concorda? Que filho você está educando? Como tem sido a forma de você comunicar com o seu filho? É com gritos? Com palavrões? Com chantagens? Se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Eu só te dou isso se você fazer tal coisa. É assim que funciona? Então tá mais do que na hora de você refletir sobre isso. Por muitos anos, eu também fui esse tipo de mãe. Uma mãe que seguia à risca uma educação autoritária. E eu achava que para eu ter o respeito e para eu ter filhos bem educados, eu precisava ser durona, mandona, que só a minha palavra era verdadeira, que só a minha opinião deveria prevalecer sempre. A partir do momento que eu me dei conta que esse não era o caminho ideal, que eu estava me afastando dos meus filhos ao invés de estar me aproximando, e comecei a ler, estudar, e por mais de 4 anos me dediquei a estudar a educação parental, eu senti que eu tinha errado em muitos momentos, com o meu filho mais velho principalmente. E eu conversei com ele já sobre isso. E você, pai e mãe, que está me ouvindo agora e tem essa sensação de que eu estou fazendo errado e agora, pense que você pode mudar. Não tem como corrigir o que passou. Mudar o passado? Não tem, não existe como. Mas a partir de agora, buscar ser uma pessoa melhor para você inicialmente. Uma pessoa bem resolvida, que se conhece, que entende das suas emoções, que sabe que erros são oportunidades de aprender. Uma pessoa que dá vez e voz para o filho também poder se manifestar, mesmo que nem sempre você vá concordar com ele e nem sempre vai acontecer o que o seu filho está pedindo, porque você é o adulto, você tem condições de avaliar se aquilo é possível ou não, colocando limites. Meu filho, eu entendo o que você sente, mas nesse momento a resposta é não. Meu filho, da próxima vez podemos fazer o que você está sugerindo, mas neste momento já está decidido da seguinte forma. Tá vendo que você está sendo gentil e firme ao mesmo tempo? Você não se alterou, você não gritou, você não bateu. Ah, mas o filho pode reagir de uma forma violenta também. Ele pode gritar, se alterar. Sim, porque ele está acostumado, ele aprendeu a ser assim com os adultos. Então, é um caminho que não vai ser de hoje para amanhã que vai mudar, mas é um caminho muito mais leve. Quando você passar a dar exemplos que você mudou a forma de reagir, a forma de se relacionar, o seu filho vai aprender contigo. Ele também vai falar num tom de voz adequado, ele também vai reagir com empatia, com respeito, com colaboração. Então eu te convido a iniciar essa transformação na sua vida e na vida dos seus filhos. Tenho certeza que os resultados serão maravilhosos. Vai ter momentos de insegurança, porque muitas pessoas ainda não estão acostumados, com esse modelo educacional de dar ouvido ao filho, de permitir que ele fale o que ele sente e o que ele gostaria de fazer. A maioria das famílias e dos pais e mães são habituados a mandar demais ou de menos, ou ser permissivo ou autoritário, e acaba se perdendo ou oscilando entre os dois. Mas quando você aprende que você pode sim ter limites e colocá-los de forma gentil, educada e respeitosa, seu filho vai aprender contigo, pode ter certeza. Quando você precisa corrigir o seu filho, porque nós, como adultos, nós precisamos sim dizer não, nós precisamos sim colocar limites. E não permitir que eles façam tudo do jeito que eles imaginam, até porque eles não têm a maturidade que um adulto tem, porque o cérebro deles está em desenvolvimento. E lá por volta dos 24 anos, mais ou menos,
24 anos de idade, é que esse cérebro vai ter condições de tomar decisões, de pensar e raciocinar com a maturidade necessária. Enquanto isso, nós, adultos, vamos auxiliar esse filho, essa filha, a pensar nas suas atitudes, nas suas ações, permitindo que ele erre e, ao invés de julgar, orientar. Esse é o caminho da educação respeitosa, da comunicação com amor. Parece difícil, né? Pois é, muita coisa pode mudar quando você se permitir tentar. Quando alguém falar, mas desse jeito seu filho vai tomar conta, pense que você está escolhendo o caminho do amor, não da violência e não o do ódio. Porque quando você parar para analisar, de fato, se você ama seu filho e dá a sua vida por ele, por que você bate? Por que você grita? Por que você castiga? Então, está mais do que na hora de educar com firmeza e com gentileza, de educar de modo respeitoso. E você sabe como conquistar o respeito do seu filho? Não é pelo caminho do medo, é respeitando. O respeito, ele deve ser mútuo de ambas as partes. Você ensina a respeitar respeitando. Você ensina a ler lendo. Você ensina a não usar o celular nas refeições não usando também. Você ensina tantas coisas no seu dia a dia que você nem imagina. Você ensina pelo exemplo. Você é copiado, até mesmo nos seus piores dias. Seu filho aprende com você. Você é o exemplo do seu filho. Saber se comunicar ajuda e muito manter a harmonia entre pais e filhos. E falando em harmonia entre pais e filhos, eu quero te convidar a entender mais sobre o curso e sobre o método Comunicando com Amor que eu preparei para ajudar mais famílias, mais lares a se tornarem de fato respeitosos. Essa boa relação familiar pode ter atritos? Pode. Mas quando você se permite errar e recomeçar, por exemplo, em alguns momentos que você está tentando essa mudança e buscando uma nova forma de se relacionar com os filhos, você pode sim, em alguns momentos, se descontrolar. Somos seres humanos, mas você tem a chance de dizer: filho, eu não queria ter agido dessa forma. Me desculpe. Ele vai aprender também a reagir dessa maneira quando fizer algo errado, quando fizer algo sem pensar, algo por descontrole emocional. Todos nós sentimos raiva, todos nós falamos coisas que não devemos em alguns momentos. Mas o que muda nesse modelo de educação, nessa forma de se relacionar, é o que você vai fazer com isso e a partir disso. Vai virar a página e não falar mais? Ou você vai olhar para esse erro, para essa falha, para essa situação e vai dizer: erramos, como será da próxima vez? De que forma podemos mudar isso? Esse caminho é um caminho que leva o seu filho a estar contigo, a ser seu amigo além de seu filho, de ser a pessoa que se orgulha, a pessoa que quer voltar para casa sempre que possível. Não vai ser aquele filho que não tem amor e carinho pelos pais. Transmita ao seu filho a sensação de ser amado. Abraçar e beijar, fazer coisas, preparar algo, conviver com tempo de qualidade dentro do possível, fazer algo juntos, se conectar, olhar no olho, fazer junto com seu filho aquilo que ele mais gosta. Aproveite. A sua vida é agora. Os seus filhos são crianças agora. Os seus filhos são adolescentes agora. O tempo não espera. Aproveite e faça o seu melhor nas condições que você tem. E no meu curso Comunicando com Amor, você vai aprender isso de forma leve, descontraída. Nos 5 módulos, dentro das 21 aulas, terão atividades e sugestões e estratégias para você colocar em prática aí na sua casa. E lá no final, um momento para conversarmos sobre as suas necessidades. Um momento pelo Zoom, ao vivo. A inscrição pode ser feita agora mesmo. Você terá acesso às aulas logo após a sua inscrição. Receberá um link com o acesso. Você ficará com as aulas disponíveis na plataforma por 12 meses. Você vai poder assistir quantas vezes quiser no tempo que você tiver livre. E também, em alguns módulos, eu coloquei arquivos em PDF para você imprimir e realizar essas atividades aí na sua casa, no seu tempo. Vem comigo!